hoje o assunto é dedicado para você, papai, e você, mamãe, porque está com a gente aqui o Dr. Frederico Gatti, que é médico ortopedista pediátrico, né, para a gente tirar algumas dúvidas importantes aí da criançada. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo jóia. Muito bem, agora há pouco eu até falei sobre esse nosso tema e tal, e muito se fala sobre a questão do pé chato, né? Aí tem pai e mãe já, tá, o que é isso, pé chato? O que é o tal do pé chato, hein, doutor? Pé chato, primeiro assim, tem que deixar os pais tranquilos, porque é uma coisa comum da idade, né? A maioria das crianças, elas já nascem com o pé chato, ele é caracterizado pela perda do arco plantar, ou seja, aquele pé que não tem a voltinha da planta do pé. Então, ou seja, é um pé que chato é pé reto. É pé reto, tá? E sim, é uma coisa extremamente frequente, né? E na maioria das vezes ela melhora com o crescimento. Então, o que tem que estar claro é o pé chato da criança é esse que nasce, que não tem problema nenhum, diferente do pé chato do adulto, que é uma lesão que ocorre depois, em torno aí da meia-idade, assim, que o adulto tinha a voltinha do pé e, de repente, perdeu a volta do pé. Esse é um problema, precisa de tratamento. O da criança, a maioria das vezes, não precisa de tratamento. No caso da criança, já nasce assim, doutor? Já nasce assim. E, tipicamente, a maioria das crianças nascem assim quando elas vão realmente na fase de andar, que elas soltam o peso, daí que a gente percebe mesmo que o pé não tem a volta. Aí então, tem uma certa dificuldade de caminhar. Isso, no começo, mas isso em geral não incomoda tanto. E com o crescimento, em torno aí dos 5 a 7 anos, a maioria das crianças daí sim já tem a voltinha do pé e acaba a gente tirando esse pé, na verdade não considerando, mas ele como um pé chato. Perfeito. Né? O senhor recomenda algum calçado especial nessa fase inicial, doutor? Não, tem que ficar claro que é uma coisa normal. Tá? Então, por ser normal, não tem calçado especial. A única atenção que eu chamo existem alguns pés chatos um pouco mais acentuados, né, de moderados a graves, em que o chinelo, principalmente aquele chinelo de dedo, não é uma boa ideia, porque a criança, conforme ela vai andando, o calcanhar não para dentro do chinelo. Né? Então, é uma coisa que tem que ficar atento, não tem um calçado especial, mas alguns chinelos de dedo realmente não param. Bom, doutor, o senhor é pai, eu também sou pai, não, então a gente sempre fica preocupado, né? Mais uma consulta pessoal aqui, né? Mas quem é pai sabe que a criança, às vezes, ela reclama a dor nas costas, Tem alguma forma de fazer tipo um check-up na criança, algo nesse sentido, para identificar se talvez tem algum um desvio na coluna? Não sei se essa é a palavra correta de falar, doutor. Como é que é essa situação com os pequenos? A maioria das dores das crianças são dores que a gente considera assim passageiras, né? Então aquela criança que vem que hoje ela reclamou de uma dorzinha na perna, passou 2 dias, sumiu a dor na perna, daí dali a pouco apareceu a dor nas costas, depois foi para o braço, então essa dor não costuma ser preocupante. Tem dia que dói tudo, quer ver quando é para escovar o dente, né? Exatamente, Tá tem que fazer alguma coisa, tem que estudar, dói tudo. Mas, assim, a dor que nos preocupa é aquela dor que vem e fica. Entendeu? Então, uma dor geralmente de um quadro agudo, que a criança estava bem, ela corria, tudo, de repente ela começou com dor e para de querer fazer a sua atividade. Então, essa dor que chama atenção. Né? Então, essa a gente fica atento. Se é uma dor, digamos assim, acorda a criança na noite e você vai lá, dá um carinho, dá uma atenção, costuma passar, essa é a famosa dor do crescimento. Geralmente associada com atividade física intensa. Então, a criança que pulou muito, que correu, que fez uma atividade mais intensa, ela no final do dia é como se ela tivesse feito uma musculação, então ela fica meio doída mesmo. Mas essa dor, assim, acordou, geralmente ela passou 1, 2 horas, a criança passa e ela continua, digamos assim, andando sem mancar, sem ter nenhuma outra alteração. Sobre esse assunto, tem um telespectador que mandou uma mensagem para a gente aqui, é uma telespectadora que é a Jaqueline, obrigado pela audiência. Ela gostaria de saber sobre a dor do crescimento. Meu filho de 5 anos reclama várias vezes de dores nas pernas. Não aparece nada, mas ele diz que dói, principalmente à noite quando vai dormir. Pode ser alguma coisa aí, doutor? Pode. Essa é a típica dor que a gente considera uma dor do crescimento. Eu não sabia que tinha dor do crescimento. Isso. Na verdade, é um tema questionável o nome, né? Porque ela não está relacionado ao fato de o osso está crescendo e dói. Então, não tem nada a ver. Nada a ver. Tá? O grosso que a gente acredita realmente acaba sendo mais muscular mesmo, só que ela entra dentro das dores do crescimento porque elas acontecem enquanto a criança está crescendo. Né? Então, depois passa a puberdade, a maioria dessas dores, elas literalmente somem. E elas são muito relacionadas com atividade física mesmo. E o típico é isso que a mãe relatou, é na noite ou na madrugada. Então, alguma orientação para a Jaqueline? Tem. Como é que dá para amenizar um pouquinho a dor? O que eu costumo falar é o seguinte, você tem que perceber quanto que a criança acaba brincando até sentir essa dor.
Então, se você deixou a criança livre, depois você começa, opa, então vamos brincar 1 hora de pular e tudo mais, daí você segura, dá um descanso, como se fosse uma academia mesmo. Fez muita coisa, vai sentir essa dor, então a gente tenta ir achando o limite que você pode deixar a criança brincar e costuma melhorar. Agora, falar em dor, tem muito pai que já está de olho no material escolar do ano que vem, e vem o peso da mochila, hein, doutor? Que é sempre um tema recorrente com relação... vejo pelos meus, a gente pegar a mochila realmente assusta. E aí, como é que a gente consegue... Eu sou um grande adepto da mochila de rodinhas, tá? Então eu acho que criança não foi feita para carregar peso, tá? E até a gente conseguir convencer as escolas de que o material deveria ser compartilhado, digamos assim, você poder deixar livro na escola, trazer o mínimo possível, algo nesse no sentido. escaninho, exatamente, e que o caderno seja o mesmo, você tem um caderno menor, porque hoje em dia você tem um caderno para geografia, um caderno para história, um caderno para matemática, a hora que vai ver a criança tem que levar... Mais o livro, né? Mais o livro, então acaba sendo muito peso. Eu gosto muito de mochila de rodinha, tem várias marcas, mochilas boas que você consegue carregar com alças grandes para crianças também, são crianças muito altas, né? Ainda mais aqui no sul. Então que ela consiga carregar sem ficar torta. Tá? Entendi. Essa é realmente a pode sugestão. provocar uma lesão? Pode. Tem, assim, eu costumo dizer que criança não foi feita para carregar peso. Então o excesso de peso ele acaba sendo problemático para um osso, principalmente que ainda não está maduro. E dor nas costas é o mais típico aí do excesso de peso. Mais uma pergunta, dá tempo aqui para a gente atender a Priscila. Ela gostaria que o senhor falasse sobre displasia do quadril em bebês. A filha dela tem 8 anos, mas já teve a displasia do quadril diagnosticada, mas vejo muito pouco sobre o assunto. O senhor pode passar uma orientação para a Priscila, doutor? Posso. A displasia do quadril ela é uma malformação em que você tem o encaixe onde o fêmur entra no acetábulo, né, na bacia, ele não é bem formado. Então, ao invés de ter realmente como se fosse um chapéu em que eu tenho um encaixe do fêmur que bate na bacia para segurar, eu tenho esse encaixe mais aberto. E essa seria a displasia. A forma grave da displasia é quando você tem uma luxação, ou seja, a parte do teto ela é tão mal formada que o fêmur tende a sair de baixo dessa parte. Então esse seria um problema, digamos assim, mais grave. Esse problema ele exige um tratamento, né? Se pego na idade que é pequenininho, normalmente a gente consegue tratar sem cirurgia, usa um macacãozinho chamado suspensório de Pavlik e acaba resolvendo, se não 100%, mas a gigantesca maioria das crianças. Mas eu preciso receber essa criança, em geral, até uns 2 a 3 meses para dar tempo de fazer o tratamento sem cirurgia. Entendi. Doutor Frederico Gatti, médico ortopedista, pediátrico, com a gente ao vivo aqui. Doutor, obrigado, né, pelos esclarecimentos, né? Nada, um prazer. Vamos voltar mais vezes, porque o assunto realmente é importante para a gente orientar os pais que estão nos acompanhando. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Um bom ano para o senhor. Igualmente, ótimo dia, agradeço a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.